Elton, pegando aí o raciocínio de Cláudio Prates, ele fala sobre muitas estreias, esperava uma atuação melhor, mas estreia para os dois lados. A gente viu também na reportagem de Alain que contava com a experiência de alguns jogadores. O que falar desse confronto? Eu acho que prevaleceu a experiência e prevaleceu o entrosamento, porque a Juazeirense já se conhece desde o ano passado. Muitos desses jogadores, inclusive, disputaram a Série B do Campeonato Baiano pelo Unirb e já tem um certo entrosamento. Alguns jogadores que chegaram, o caso do Rodrigo Calaça, por exemplo, alguns atletas ali que compunham o banco de reservas foram contratados, mas a base mantida para a disputa do Campeonato Baiano. Então isso facilita demais, né, o trabalho do Givanildo Salles, que também é um dos recém-contratados, o treinador Givanildo Salles. Contra uma equipe jovem, né? A média de idade do Bahia, nesse campeonato, é de 21 anos. É um time que não tem a experiência que tem o Juazeirense, com quase 30 anos de média de idade. Isso fez uma diferença, sim. E no segundo tempo, principalmente, quando o time encaixou, controlou o meio-campo, não deixou o Bahia jogar, conseguiu o resultado que lhe favoreceu. Contou também com a falha do goleiro Leandro, principalmente no segundo gol. Foi um lance ali que ele rebateu para a área, né, e acabou sobrando para o jogador Kesley da equipe da Juazeirense. Mas é início de campeonato, tanto para a Juazeirense quanto para o Bahia. Ainda teremos mais 8 rodadas até o final dessa primeira fase. Há uma chance de recuperação. O Bahia, por exemplo, não vence numa estreia desde 2017. E se a gente lembrar que nos últimos 3 anos não venceu na estreia, mas foi campeão. Então não significa que uma derrota vá colocar a perder todo um campeonato e que uma vitória também vai colocar o time como um dos favoritos. Mas é fato que a Juazeirense conseguiu um grande resultado, vencendo um dos favoritos ao título, jogando fora de casa, na tentativa aí de se classificar entre os 4 primeiros colocados. Elton, tem uma outra questão que talvez pese também em relação à pandemia e à paralisação do futebol. Então, os campeonatos oficiais de categorias de base que servem para a maturação do atleta, eles ou foram de tiro curto ou não aconteceram, foram suspensos. E isso interfere na preparação e na maturação até muscular do atleta. E a gente vê a juventude do Bahia. Você acha que num campeonato baiano é suficiente para ajustar e resolver, compensar de uma outra forma com o encaixe do time, com o trabalho técnico ali com o time, mesmo com a juventude? Alguns jogadores já estouraram a idade, né, do sub-20, então seriam de fato aproveitados nessa equipe de transição. É fato que isso pesa bastante. Não tivemos Copa São Paulo, por exemplo, que é uma competição que dá uma bagagem boa para os jovens jogadores. Mas muitos desses jogadores, o Raniel, por exemplo, que foi titular, tem 24 anos. Tem jogadores acima, inclusive, dos 23. A questão é o conjunto, né, encaixar o conjunto e, lógico, também que pesa muito para esses atletas vestir a camisa do Bahia, mesmo sendo uma equipe de transição, mesmo sabendo que no dia anterior os principais jogadores estavam decidindo uma partida importante no Campeonato Brasileiro, mas é a camisa do Bahia, né? Em qualquer ocasião, em qualquer momento, e isso pesa bastante também no momento de estreia. Acho que o Cláudio Prates, que só teve 2 semanas com esse elenco para treinar, vai ter a possibilidade, mesmo que curta, né, de apagar a má impressão da estreia, mas enfrenta um adversário que teve mais tempo para se preparar, que é o Docimel, que ainda não estreou no campeonato, que vai ter a possibilidade de estrear no campeonato, por mais que seja em campo neutro, porque o Docimel tem jogado no sudoeste do estado, ou em Piauí, Vitória da Conquista, vai jogar em Feira de Santana, que aí é um campo que talvez o Bahia conheça até mais do que a equipe do Docimel. O Bahia, instituição, não os jogadores que chegaram, acaba sendo um campo neutro e a possibilidade aí de uma reação, mas acaba sendo também um jogo muito perigoso, porque enfrenta um adversário que tem maior tempo de preparação em relação ao tricolor da capital. Então vamos falar dos próximos jogos que tem recado importante. Na próxima quarta-feira, dia 24, temos mais transmissão do Baiano. Nesse dia é dose dupla. Teremos Atlético de Alagoinhas e Vitória às 4 da tarde. Logo depois se enfrentam Docimel e Bahia às 6 da tarde. Lembrando que nossa transmissão sempre começa meia hora mais cedo, às 3h30 da tarde. Tem o pré-jogo, então você já começa o aquecimento daí. A Federação Baiana